Boa tarde, estamos começando mais um Café com Bíblia, graça e paz. Hoje, 5 de maio, estamos nos aproximando de quase 50 dias de quarentena. Espero que você e a sua família tenham aprendido do Senhor como conviver na adversidade, nas lutas. Cada vez mais a sonoridade das ambulâncias fora, no ambiente externo, tenta tirar a nossa alegria. Lá fora está um caos. Nós precisamos estar orando em favor da nossa cidade de Fortaleza. Fortaleza vive um momento gravíssimo. Vamos estar buscando a Deus em favor de nossa população, de nosso povo que amamos. Então eu convoco todos os irmãos em Cristo, as pessoas que nos seguem em outros estados, em todo o Brasil. Eu sei que o Brasil e o mundo nesse momento sofre. Nós precisamos estar orando para o Senhor estabelecer aliança conosco, no sentido de oferecer paz, e Ele tem paz para os nossos corações, e nós precisamos muitíssimo da sua paz, da sua perseverança, da sua alegria, do conforto em nossos corações. É neste clima de angústia, de sofrimento, que eu convido vocês que nos assistem, que frequentam esse canal, para estarem acompanhando a palavra de Deus nesta noite de Café com Bíblia. Então vamos agora abrir a palavra do Senhor no livro do Apocalipse. Estamos avançando no estudo do livro das Revelações, agora no capítulo 3. Hoje vamos ler os primeiros 6 versículos do capítulo 3 do livro do Apocalipse, ainda dentro da mensagem de Jesus para a sua igreja. Jesus fala hoje, Ele quer falar ao teu coração, Ele está falando ao meu coração. Vamos fazer uma aliança de participação, de escuta. Nesse momento precisamos estar com os ouvidos atentos à mensagem do Senhor Jesus para o nosso viver. Sem Jesus, sem a sua palavra, sem a sua orientação de forma coordenada, de forma a nos alcançar, vamos poder sobreviver. Então, irmãos, vamos ler o texto Apocalipse, capítulo 3. Vamos ler os 6 primeiros versículos. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e consolida o resto que estava para morrer, porque não tenho achado íntegras as tuas obras na presença do meu Deus. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, guarda-o e arrepende-te. Porquanto, se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virei contra ti. Tens, contudo, em Sardes umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Meus irmãos, Jesus, nesse momento, nos alerta. Nós não devemos ouvir só aquilo que concorda conosco, com aquilo que nós aceitamos, aquilo que nós
achamos que é bom para a nossa vida, de conformidade com o que temos vivido. Jesus deseja que nós, nesta noite, tenhamos os ouvidos atentos àquilo que Ele tem a dizer, o que Ele quer falar. Jesus agora quer ter uma conversa franca, aberta com você hoje à noite, a fim de que o teu coração seja alicerçado neste momento de dificuldades, de sofrimento, de dor, de angústia. Jesus quer trazer uma palavra desafiadora para o teu coração. Então, no início do texto, ao anjo da igreja em Sardes, escreve, ao mensageiro da igreja, aquele que tem a responsabilidade de conduzir, de orientar a igreja local nos caminhos santos do Senhor Jesus. Vejam, meus queridos, que é uma responsabilidade da liderança da igreja, mas, sobretudo, permeada para todos os membros da igreja. Todos nós, hoje, devemos estar imbuídos, levados a pensar, a refletir seriamente nos desafios do Senhor Jesus. A igreja que vive os seus momentos aqui neste mundo, seus dias finais, mais do que nunca, precisamos compreender a mensagem do Senhor Jesus. Ele é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus. Ele tem uma promessa permeada de bênçãos, a totalidade, a plenitude do poder de Deus a serviço do Senhor Jesus, no gerenciamento do nosso viver, na condução da nossa espiritualidade cristã. Porque Jesus, além de nos oferecer a plenitude que emana dele, que vem dele, Jesus declara aqui: eu que tenho os 7 Espíritos de Deus, um número pleno dessas bênçãos para a sua vida, diz ainda: eu tenho as 7 estrelas. Eu que guardo a liderança de toda a igreja. Lembrando que quando nós folheamos a nossa Bíblia, a partir da igreja que está em Éfeso, ali na igreja considerada a igreja do amor, estavam os falsos apóstolos, um grupo que estava em ascensão herético, contrário ao estabelecimento das leis de Deus, os nicolaítas. Lembrando que Jesus está dizendo para cada igreja: olha, lá na igreja de Esmirna, logo depois, ali há a sinagoga de Satanás. Depois, para Pérgamo, ele vai dizer que está o trono de Satanás na cidade de Pérgamo. Na cidade de Esmirna era simplesmente uma sinagoga de Satanás, mas Satanás está tomando posse de todos aqueles territórios, porque em Pérgamo ele se estabelece com o seu reinado, com o seu trono. Na igreja de Tiatira, a 4ª igreja da série, ali havia a profetisa Jezabel. Alguns que se alimentavam das coisas profundas de Satanás. Hoje nós vamos perceber uma dualidade. Nós vamos analisar esse texto na perspectiva da vida ou morte. Como é que estáis vivendo? Que tipo de aparência espiritual tu tens? Num primeiro momento, nós precisamos compreender o contexto desta carta escrita a Sardes, para podermos
levar em consideração a mensagem do Senhor Jesus, uma mensagem vibrante que nos conduz à vida, ao viver através da liberdade em Cristo Jesus. A cidade de Sardes era muito conhecida em seu tempo. Desde o tempo da Lídia, o grande império de grandes guerreiros que se levantaram nesta região. Essa cidade era conhecida através do seu poder bélico, dos seus homens valentes. Ela tinha uma história de valentia. No ano 549, o general Ciro dos Medos e dos Persas, ele consegue neutralizar as forças desta cidade. Ele invade esta cidade e encontra ali uma cidade extraordinária. Quando Ciro e todos aqueles que faziam parte da composição, os medos e os persas, invadiram o Egito, invadiram a Lídia, eles estavam seguindo também para neutralizar o Império Babilônico. Vai se tornar o Ciro a segunda maior potência naqueles tempos. Mas ali ele encontra uma riqueza enorme. Esta cidade se orgulhava por causa do seu rio. O rio Pactolo era um rio que produzia ouro. Uma cidade riquíssima. Mais tarde, nos tempos do Império Romano, nós vamos perceber que o Tibério foi aquele que reconstruiu esta cidade, porque já depois do Senhor Jesus, por volta de 17 depois do Senhor Jesus, esta cidade vai sofrer um grande impacto, um grande terremoto. E ela, depois do terremoto, já no período do Império Romano, ela foi completamente restaurada, ela foi levantada do pó e das cinzas. Lembrando ainda na sua história, porque depois de Ciro, o general persa dos Medos e Persas, já bem depois de 200, o Antíoco o Grande, ele transformou esta cidade na sede do seu governo. Em 2014, por exemplo, Sardes vai se tornar também uma potência enorme, daqueles que eram um dos generais do Império Grego depois de Alexandre o Grande. É uma cidade que tem uma história brilhante, uma cidade que tem um nome, que construiu ao longo da sua existência um nome de bravura, de riqueza, mas uma cidade que permanece na história. Hoje, por exemplo, não existe Sardes, um monte de escombros, uma aldeiazinha ainda existe perto do que hoje nós podemos localizar na Turquia. A cidade de Sardes tem nome. Meus irmãos, este é um problema sério. Muitas pessoas tentam viver por causa do nome que construiu. A família foi uma família famosa. O pai teve um nome de renome, um nome famoso, mas a prole, a sua descendência, não continuou com o seu legado. Este mesmo problema pode ser vivido dentro da igreja. Nós não podemos viver um cristianismo de fachada por causa da história cristã, do que fizeram os nossos missionários, por causa da reforma protestante, por causa do avanço do evangelho em nossos territórios. O evangelho deve ser ressignificado, vivido cotidianamente, cada momento da nossa vida.
Nós temos que renovar a nossa história, incluí-la de maneira equilibrada, concisa, dentro do contexto do avanço do cristianismo no mundo. A igreja não pode fugir neste momento de suas responsabilidades eclesiásticas. Nós temos o dever do ensino, do acompanhamento cristão. A igreja deve se colocar à disposição para ajudar os fracos, encaminhar os desviados, trazer de volta aqueles que perderam a sua fé, o seu condicionamento espiritual. A cidade de Sardes, nos tempos do apóstolo João, que era apóstolo no primeiro momento em Éfeso, pastor da igreja de Éfeso, que foi preso nesse tempo dos apóstolos, João, o último dos apóstolos. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira e agora Sardes. Especialmente esta igreja, esta comunidade não podia viver por causa do nome dos apóstolos, das doutrinas, do testemunho do início. Ela tinha que renovar a sua fé. Ela tinha que ser uma igreja operante. Ela não podia de maneira nenhuma viver um nome que não existe. Vida somente de nome. Este é o primeiro curso. Esta é a mensagem, o encaminhamento, o exórdio da exortação do Senhor Jesus para a igreja de Sardes. Tu tens um nome, conheço as tuas obras. Essa expressão, macerrar as obras dentro do contexto cultural hebraico, da forma como viviam os membros da igreja, Jesus diz: eu conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Viver de aparência somente. Na verdade, Jesus gostaria de lembrar os membros desta igreja de fugir de uma reputação estabelecida em cima de um nome, de uma construção moral por causa de uma tradição, como viveram os antepassados. Precisamos estabelecer o curso hoje e sempre da história cristã. Cristianismo, vida cristã, deve ser vivido diariamente, momento após momento. Jesus deseja a nossa atualização, o nosso progresso, o nosso avanço, como diz Paulo aos Filipenses, avançando, nos deixando conduzir sempre na verdade até a perfeição final. Conheço as tuas obras. Tu dizes que estás vivo, mas estás morto. Sê, pois, versículo 2, vigilante e consolida o restante que está para morrer. Então há um remanescente fiel. Glória a Deus. Graças a Deus. Existe um grupo na igreja de Sardes que persevera. Persevera com obras, diz o texto, íntegras. Na presença, disse Jesus, do meu Deus. Jesus está falando aqui do Elohim. Jesus está falando aqui do Senhor. Está falando dele mesmo. Está falando do seu sentimento, do seu
amor, da sua alegria em tirar, em levantar o filho pródigo, o filho que necessita de um ombro amigo, de uma palavra libertadora, transformadora. Neste momento, a palavra do Senhor, ela alcança o teu coração. Ela é uma mensagem clara para a tua vida. Filho meu, eu tenho a palavra da vida. Jesus está declarando isso. Aqueles que desejam se manter íntegros na presença do meu Deus, estou aqui. E ele, de fato, nos 2 primeiros versículos, ele está direcionando esta palavra para aqueles que tinham vida somente de nome, mas também aqueles que não se deixaram levar pela diversidade colorida das coisas profundas de Satanás na mensagem anterior. Então, irmãos, nós podemos lembrar, havia nesta igreja uma competição bem acirrada, porque no tempo de Tibério imperador romano, ele ajudou muitíssimo esta cidade a se reconstruir depois do terremoto do ano 17, depois do Senhor Jesus, da Era Comum. Mas lembrando que os imperadores romanos também ajudaram as outras cidades nas suas dificuldades. E aí Sardes convivia, ela lutava, ela tinha uma espécie de interesse comum com a cidade de Esmirna. Quem oferecia o melhor culto ao imperador, uma espécie de gratidão ao imperador. E aí os habitantes de Sardes, a prefeitura de Sardes, a governância de Sardes, resolveu levantar uma estátua pública para a adoração do imperador. E a ideia era quem que fazia o melhor. E ficava aquela competição entre Sardes e Esmirna. Acabou que Esmirna levou o favorecimento muito mais do que Sardes. Mas, irmãos, Jesus está aqui combatendo esse tipo de adoração concentrada, às vezes ingênua, a Satanás. Jesus está aqui sugerindo o caminho da libertação da idolatria, das fraquezas espirituais. Então, Jesus, a partir do versículo 3, como a parte segunda, ele vai levantar um desafio de dentro do coração para aquela igreja, dizendo: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. Jesus está sugerindo um novo começo, uma vida nova. Se Sardes vivia uma vida somente de aparências, então agora, viva o novo. Te arrependa. Viva, recomece. Como? Arrepende-te. Mas como se arrepender? A concentração dos valores singular, absolutos de Deus começa dentro da perspectiva do lembra-te. Recorda. O jovem que recebeu do pai tudo e que foi embora com a sua riqueza e que perdeu absolutamente tudo, o filho pródigo, lembrou que na casa do pai até os trabalhadores comiam bem. Então, voltar para a reflexão interna. Internalizar. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Quantas mensagens a palavra do Senhor tem repassado para os nossos corações. Nós temos sido advertidos, ensinados, consolados,
quantos que já passamos pela escola bíblica dominical, quantos cultos nós participamos, quantas palavras de Deus, palavras que vêm do coração de Deus para a nossa vida. Lembra-te do tanto que tens recebido, tantas bênçãos que você recebeu de Deus, tanta orientação que você recebeu de Deus. Será que você perdeu tudo? Você não lembra de mais nada? Volta-te! Eu tenho pensado seriamente que há uma dificuldade enorme de recomeço. Nós somos às vezes levados a viver de memória. E aí, os nossos ganhos passados, aliás, algumas pessoas têm uma enorme dificuldade de reconstruir. Às vezes você perdeu um amigo, perdeu um parente, alguém perdeu a esposa, um filho, os bens materiais. Eu lembro-me que um amigo meu me contou que alguém chegou para ele e disse assim: rapaz, eu perdi tudo, estou falido. O problema é que eu não quero mais voltar a ser o que eu era antes, pobre. Eu vou fazer qualquer coisa para manter as aparências. Meus irmãos, se você está perdendo alguma coisa, se você perdeu a condição, o trabalho, ou você não está progredindo nesses dias, você não está produzindo, pense um pouco no momento que você está vivendo. Quantas bênçãos você pode receber de Deus? O que sobrou? Quando Jesus ministrava milagre nos pães e nos peixes, chamado o momento de Jesus, dos milagres de Jesus, da transformação, da multiplicação dos pães e dos peixes, depois que toda a multidão foi alimentada, sobraram ainda 12 cestos e Jesus mandou guardar aquele alimento. Você, depois que perde alguma coisa, você que deixou o passado, algumas pessoas não conseguem mais construir, não conseguem mais se levantar no presente. Não conseguem mais se reestruturar, porque está focado no passado, no que ficou para trás. Os milagres de Deus ficaram para trás, as bênçãos de Deus ficaram para trás, o que Ele fez ficou para trás, mas isso deve continuar para que nós sempre tenhamos recordação do que Deus representa em nossa vida. Mas hoje, o novo, a experiência relacional, de comunhão com o Senhor, de busca constante, fervorosa, novo começo. Lembra-te, pois, guarda e arrepende-te. O arrependimento é a internalização, é você olhar para dentro do teu coração, da tua vida e dizer: olha, resta aqui um homem interior. Eu sou uma pessoa, eu sou um ser humano e eu preciso reparar as minhas deficiências para eu continuar vivendo alegremente. Irmãos, quem foi que disse, quem foi que te informou que a pandemia, a vida destroçada, um terremoto, perdas, nesse momento, olha, cuidado, porque as perdas podem te levar a barganhas, pode te levar ao esquecimento de muitas outras coisas maravilhosas que Deus deseja que você tenha, que você, a partir da experiência do relembrar, possa continuar vivendo, possa continuar se alimentando da verdade do Senhor Jesus. Um novo começo para uma nova vida. Arrepende-te. Porque se tu não te arrependeres, mudança completa de direção,
se não vigiares, diz o texto, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum em que hora virá, ou que hora virei contra ti. Meus irmãos, a experiência da vinda de Jesus, ela é futura para nós, quase chegando, quase se aproximando desse dia maravilhoso da volta do Senhor Jesus para receber a sua igreja. O noivo está preparado para receber a sua noiva, mas Jesus nos visita diariamente. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, entrarei. Espero que você esteja sempre na presença do Senhor Jesus, para que Ele não venha na tua vida em um momento em que você não tenha concentração espiritual, não viva verdade espiritual, plano de santidade. Jesus, quando nós nos distanciamos dele, ele vem, ele nos visita para saber como estamos. É o que ele está fazendo aqui em Sardes. Ele manda uma mensagem, mas ele está presente. Eu ando no meio de vós, virei contra ti. Não queira que a mão de Deus se volte contra você, que o juízo de Deus se volte contra você. Especialmente nesse momento, ninguém sabe o que vai acontecer amanhã. Nem sabemos se vamos continuar vivendo, irmãos. Quantas pessoas estão morrendo, os hospitais lotados, os cemitérios abarrotados de corpos. Meus queridos irmãos, amigos, volta-te para o Senhor Jesus, arrependa-se de coração. Jesus está de braços abertos te convidando, volte à comunhão com o Senhor. Esteja preparado para o arrebatamento, esteja condicionado de vida cristã absolutamente íntegra na presença do Senhor. Porque Jesus está dizendo aqui, no versículo 4, versículos 3 e 4, na perspectiva do retorno, da volta para a comunhão com o Senhor. Tens, contudo, em Sardes, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras e andarão de branco junto comigo, pois são dignas. Viver de forma digna, está vestido de branco. Jesus está falando das roupas espirituais, das vestimentas espirituais que glorificam o seu nome. A vida de santidade, de coerência, de equilíbrio. Saber entender que na experiência cristã, no curso da experiência cristã, nós precisamos produzir o fruto do Espírito Santo. Que não haja na nossa vida apenas folhas, mas fruto. Meus irmãos, praticando o amor, a verdade, a igreja se estabelecendo socialmente, ajudando o próximo. Tenha uma palavra amiga neste momento, uma palavra libertadora. Muitas pessoas ligam para mim perguntando: pastor, o que fazer? Meu irmão, minha tia, meu parente próximo está vivendo um momento de ansiedade, um momento desgraçado em sua vida, não sabe o que fazer nesse momento. Meus irmãos, a minha intenção, num primeiro momento, é dizer que esta pessoa precisa ser acompanhada, ajudada, às vezes através de um ombro amigo,
de um procedimento de escuta, mas também uma palavra de consolação. Você interceder, orar em favor desta pessoa, buscar a Deus por cura e libertação, porque a ansiedade pode levar a uma depressão profunda, a uma crise existencial sem precedentes. E as pessoas se afastam de Deus porque elas perdem a esperança, se afastam de Deus porque não conseguem mais legitimar a fé. A confiança é fruto, é resultado da nossa fé em Deus. A nossa fé é condicionante, inabalável no Criador. O programa de Deus para a vida do homem é que ele consiga avançar, se sustentar em tempos difíceis, em tempos de coronavírus, em tempos de pandemia. Nós precisamos estabelecer confiança alegremente no Senhor, em sua palavra, nos seus ensinamentos, porque nós temos aqui uma promessa linda, umas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestiduras espirituais, a sua roupa espiritual, o seu revestimento espiritual, revestindo da glória de Jesus, dos ensinamentos do Senhor Jesus. Como ele prometeu no início, plenitude da parte, da totalidade do Senhor. O Senhor está aqui então condicionando, mostrando, evidenciando, permitindo que todos nós tenhamos condições de enxergar, de ouvir, porque estes que não se contaminaram, não contaminaram os seus olhos, não contaminaram a sua boca, o seu proceder. O Senhor está falando de comportamento, de postura, atitude. Não contaminaram os seus hábitos. Estes andarão de branco junto comigo, pois são dignas do reino do Senhor Jesus. Jesus quer nos tornar discípulos que saibam tomar a cruz diariamente, cada dia, esquecendo-se das coisas que para trás ficaram e avançando para aquelas que diante de mim estão. Quero trazer à memória sempre o que me pode dar esperança, e a esperança é o Senhor Jesus. Amém? Jesus, que começa advertindo aqueles que tinham vida só de nome, dentro de uma perspectiva de viver fundamentado na aparência, numa perspectiva pessoal, ideológica, sentimental, emocional, tradição apenas. Ele nos leva à restauração, à vida nova, para finalmente dizer aqui no versículo 5, o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas. Ele está confirmando, ratificando aqui de maneira legítima, legitimando a sua intenção. O vencedor será assim. Hoje nós nos revestimos e amanhã, na glorificação no reino de Cristo, o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas e de modo nenhum, diz o texto, apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, diz o texto, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos anjos.
Jesus faz aqui, pelo menos nos 2 últimos versículos, 5 promessas maravilhosas. Ele diz, olha, você terá sua vida preservada. Vida preservada. Amém? Viver de aparência traz para um nome uma identidade ilegítima, uma perspectiva de aparência apenas. Por isso, ele sugere uma vida nova, um novo começo, uma nova postura, uma nova posição, para finalmente dizer, olha, você terá a sua vida preservada. Para o vencedor, aquele que persevera até o fim. Ele diz aqui, de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Primeiro, ele preserva os vestidos, as vestiduras brancas, a sua glória em nós, a sua reputação em nós, os seus valores em nós, suas vestiduras brancas, teu comportamento celestial, o teu mérito. Amém, declarar amém é estabelecer mérito no mundo vindouro. Tuas vestiduras brancas, em primeiro lugar. Depois, de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida. Em terceiro lugar, além disso, confessarei o teu nome diante do Pai, diante de Deus, no trono de Deus. Além de confessar, ele diz, olha, todos os anjos no céu, toda a criação celestial também ouvirá o que eu tenho a dizer sobre ti. E ainda a quinta promessa está no versículo 6. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Esta é uma expressão que a maioria de nós lê apenas a retórica. Conhecemos apenas o aspecto poético desta palavra. Mas ouvir o que Jesus tem a dizer é estar preparado sempre. É estar sempre escutando, de escuta alerta para ouvir o Senhor Jesus. Como falei no início, a maioria de nós só ouve o que quer. Se você para ouvir, para escutar alguém que está concordando contigo, que está dizendo exatamente aquilo que você quer ouvir, a tua filosofia de vida, o teu entendimento de vida, o que faz os teus ouvidos se sentirem agradáveis em escutar. As pessoas escutam política porque só gostam de política. Escutam o seu candidato preferencial porque só gosta de ouvi-lo. Escuta o professor que você gosta de ouvir. Vai para a aula que gosta de ir. Vai para o culto que gosta de estar presente. Sai do culto dizendo, olha, a mensagem de hoje foi boa. Enquanto sempre Deus tem algo para nos falar. Cada momento Deus tem algo para nos falar. Cada instante da nossa vida. Um amigo meu me contou que alguém foi ao culto e disse assim, depois do culto, hoje o culto não foi bom, porque a mensagem foi comprida, longa, e eu estava cansado. Eu não conseguia adorar, não conseguia escutar. Estava pedindo, ainda diz assim, pedindo a Deus que o culto terminasse. Meus irmãos, o problema não é a mensagem, o problema não é o culto, é você. Você precisa mudar a sua forma de ouvir. Nos dias atuais você fica procurando no Facebook, no Instagram, no YouTube uma mensagem, aí entra, fica um minutinho, acena ali rapidinho, já estive aqui e sai. Não fica até o final. Procure estar atento até o final. Atenção
até os últimos momentos da vida da igreja. Quem tem ouvidos, e os seres humanos, faz parte de uma sociedade, de um movimento, de uma classe que tem ouvidos, que escuta de maneira inteligente, racional. Então Jesus está chamando aqui os teus ouvidos à inteligência emocional, está chamando aqui os teus ouvidos à racionalidade, à compreensão fiel, à reflexão, à meditação, dia e noite. Quem tem ouvidos, ouça, porque quem fala é o Espírito que convence, o Espírito Consolador. Nem todos estão aptos para escutar os enigmas de Deus, a mensagem de Deus. O Espírito Santo é que fala, é que convence, é que tem a responsabilidade de mudar a direção, o curso da nossa vida. Ele é o nosso professor. Então quem tem ouvidos ouça, porque o Espírito tem uma mensagem para você hoje à noite, para a sua restauração. Não seja como a cidade de Sardes, não viva do passado, não viva da glória dos seus guerreiros lídios do passado. Não viva da glória do tempo da era do ouro, da riqueza. Não viva do nome. Viva a perspectiva a partir de agora. Não deixe a sua vida permear o caminho e a história de Sardes, que hoje não representa lá na Turquia absolutamente nada. Só história. Somente história. Então que esta mensagem, que esta palavra possa encontrar no teu coração um lugar. Jesus quer construir uma relação com você, uma relação de arrependimento, de transformação, de libertação. Deixa Jesus entrar. Se você estiver angustiado, convide Jesus. Se você estiver solícito, se você estiver ansioso, chame Jesus. Faça a oração. Cante louvores. Chama Deus. Reúna a tua família, meu irmão. Estude a palavra do Senhor nesses dias. Porque aí nós vamos encontrar conselho e respaldo para a vida cristã vitoriosa. Que Deus nos abençoe. Um beijo no coração. Nós vamos ter o pós-café. Lembrando que você recebe hoje à noite esse vídeo, esta mensagem como nosso seguidor, mas aí você já pode construir as suas perguntas no pós-café, que é um programa de perguntas e respostas. Qualquer dúvida, qualquer pergunta sobre o Apocalipse dentro do que já estamos ensinando, você pode formular e nos enviar. Terei o prazer de trabalhar com você, de estar aqui para facilitar, um facilitador do entendimento das Escrituras nesse momento. Então, formule a sua pergunta, mande no nosso endereço ICE Dunas, mande a sua pergunta e nós vamos no pós-café deste encontro oferecer as respostas para que você possa viver tranquilamente a fé cristã. Deus te abençoe, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, as consolações do Espírito Santo do Senhor Jesus, as bênçãos do Eterno possam te acompanhar. Seguramente tenhas prazer, alegria, em paz me deitarei e logo pegarei no sono. Salmo 4, porque só o Senhor nos faz repousar em segurança. Tenha vida abundante na graça do Senhor Jesus.
Que Deus nos abençoe. Um forte abraço, meu querido irmão. Amém. Volte os teus olhos para a palavra do Senhor. Amém?